Olá, estamos de volta com mais uma edição do Café Filosófico, esse nosso programa voltado para a internet. E estamos recebendo aqui o professor Walter Pomar, que é historiador, professor da Universidade Federal do ABC, do curso de Relações Internacionais, e vai conversar um pouco conosco sobre o tema do fascismo e como o fascismo ele tem se apresentado no Brasil. Walter, inicialmente quero agradecer pela tua presença, tua participação no nosso programa, e gostaria que você situasse um pouco para a gente o que é que significa o fascismo, já que se fala muito hoje nesse cenário atual brasileiro, como é que ele se compõe historicamente e se é possível pensar realmente na presença do fascismo no Brasil hoje. Tá bom. Bom, esse tema do fascismo, se a gente for abordar historicamente, o ponto de partida é a Itália dos anos 20. A Itália sofreu os mesmos efeitos que outros países sofreram na época, né, crise e guerra. Como resultado, houve muita agitação social. Teve um impacto importante a Revolução Russa, as notícias da Revolução Russa na classe operária italiana. E houve cerca de 2 anos de mobilização operária muito intensa na Itália, com ocupação de fábricas, com conflitos. E a extrema-direita italiana e a classe empresarial italiana na época tiveram que ver o que fazer para lidar com aquilo, né? Tem documentos de época falando que os empresários pediam uma tropa policial em cada fábrica. E os dirigentes do Estado italiano diziam que isso não era possível. Bom, o resultado foi que uma parte da classe dominante italiana apoiou um movimento de extrema-direita com o objetivo de barrar a mobilização social da esquerda, barrar a mobilização da classe trabalhadora. Esse movimento de extrema-direita era exatamente um movimento fascista, né? Culturalmente, esse movimento se inspirava num passado mítico da antiga Itália, tá certo? Era um movimento profundamente reacionário do ponto de vista político, né, anticomunista, anti-esquerda, anti-valores democráticos, e ao mesmo tempo era um movimento profundamente estatista, né? Era muito ligado ao pensamento da época, de que o Estado ele tinha que cumprir um papel protagonista no desenvolvimento, e muito militarista, né? Não só ele era repressivo internamente, como ele também buscava recuperar uma mitologia daquele império, certo, romano, só que uma Itália enfraquecida. A grande ação imperial que eles vão fazer é contra países africanos. E acaba se envolvendo na aliança, mais adiante, na aliança com a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Então, o movimento fascista, propriamente dito com esse nome, tem essa origem histórica. Mas ele vai ganhar impulso mesmo no outro país, né? A gente sempre, quando fala do fascismo, a gente fala para economizar, mas na verdade o mais correto seria falar do nazifascismo, porque é na Alemanha, já também nos anos 20, que vai surgir uma coisa similar, né, ao que ocorreu na Itália. Ou seja, a Alemanha estava na linha de frente da Primeira Guerra Mundial, é derrotada, ocorre uma revolução na Alemanha, uma revolução em que é disputada por aqueles que queriam simplesmente uma monarquia constitucional, aqueles que queriam uma república democrática e aqueles que queriam uma república socialista. E durante vários meses, entre novembro de 1918 e janeiro de 1919, há uma queda de braço que acaba se concluindo com um massacre em janeiro das forças mais vivas da classe operária alemã. Mas mesmo assim, por mais vários anos, continua existindo agitação, crise política. E nesse bojo surge, na Alemanha, o Partido Nazista, que é o equivalente alemão ao Partido Fascista Italiano, né? É um partido que remete para um passado mítico, né? O passado das tribos teutônicas, de uma coisa que não existiu de verdade, mas que era, né, uma espécie de um medievo trazido para o século XX. Você teria um elemento religioso dentro dessa... Tem um forte elemento religioso,
que mistura, tá certo? Tradições cristãs mais duras com uma coisa de uma certa filosofia da natureza, né? Uma coisa muito bizarra, olhando de hoje, mas que faz sentido. E eles vão organizar forças paramilitares para reprimir a esquerda, para combater a esquerda. E se mantém uma força eleitoral reduzida até que vem a crise de 29. De novo, há uma forte conflitividade social. De novo, a classe dominante alemã entra em pânico. E a classe dominante alemã, no início dos anos 30, usa o Partido Nazista como um anteparo para o crescimento da esquerda alemã. E entrega o cargo de primeiro-ministro ao conhecido Adolf Hitler, principal líder do Partido Nazista, que usa esse cargo, usa a força do Estado para, primeiro, reprimir a esquerda, depois para reprimir as forças democráticas, depois para reprimir as forças conservadoras que se opunham a ele, estabelece uma ditadura e joga a Alemanha no caminho que vai levar à Segunda Guerra Mundial, né? Então, o nazismo e o fascismo nascem em momentos de crise econômico-social, em momentos em que existe uma forte oposição de esquerda, popular, de trabalhadores, mas principalmente em momentos em que a classe dominante tem medo do que possa vir a acontecer e não encontra na legalidade, no Estado, nas leis que existem, instrumentos suficientes para fazer tudo o que ela acha que precisa ser feito para deter o inimigo proletário, né? Então, o fascismo é uma espécie de recurso extralegal, uma espécie de recurso não institucional que é utilizado em momentos de crise pela classe dominante, pelos empresários capitalistas, para reprimir a esquerda. Uma outra característica interessante é que, tanto na Alemanha quanto na Itália, o nazismo e o fascismo foram compostos, as suas fileiras, por gente, ou bem dos setores médios, ou bem de setores proletários muito empobrecidos e desesperados, né? Para usar a linguagem da época, por lumpens, tá certo? Ou por uma pequena burguesia reacionária, né? Ou por lumpens, por trabalhadores que foram jogados numa situação de sobrevivência difícil e encontraram nas ideias nazistas e fascistas uma boia para se segurar e não afundar, né? Essa era a massa, né? O Hitler é um exemplo disso, né? O Hitler é um soldado ferido na Primeira Guerra Mundial, que depois vai trabalhar no serviço secreto do exército alemão e recebe a ordem de infiltrar um partido, um pequeníssimo partido operário, socialista, e ele transforma esse partido num partido de extrema-direita sob comando dele. Um pintor frustrado, tá certo? Uma figura que em outras condições seria um boêmio marginal de direita, mas que nas circunstâncias da época virou um líder de um partido de massas fortemente apoiado na pequena burguesia alemã e financiado pelo grande capital alemão e que conseguiu cooptar setores importantes da classe trabalhadora alemã que estava desesperada pelo desemprego, pela fome e pela miséria, tanto nos anos 20 quanto nos anos 30. E o Mussolini, ele tinha sido um dos principais dirigentes do Partido Socialista Italiano. Rompe com o Partido Socialista Italiano porque apoia a Primeira Guerra Mundial. O Partido Socialista é contra, o Mussolini é a favor, e ele rapidamente se converte no líder disso que vai ser o movimento fascista italiano, ou seja, figuras que vêm de um ambiente que não é um ambiente dos ricos. Então, quando a gente olha o Bolsonaro, por exemplo, é o tipo, né? É uma figura que ele não é um empresário, ele não é um milionário, ele não é da classe dos capitalistas. É um ressentido social, tá certo? É um cara que durante muito tempo ambicionou coisas que ele via no andar de cima e não conseguia ter, e criou um caminho para o seu interesse pessoal que coincidiu com os interesses de momento da classe dominante, né? Então, isso é o fascismo e o nazismo histórico. Não ocorreu só nesses dois países na época, quer dizer, vários outros países da Europa e também da América Latina tiveram movimentos de tipo fascista. Aqui no Brasil, os integralistas, na Argentina houve presença do fascismo, nos Estados Unidos, figuras famosas como Henry Ford cultuavam essas ideias. Na Europa, em vários países houve gente, né? Na Espanha, o franquismo, em Portugal, o salazarismo. Na Inglaterra, uma parte da família real inglesa queria aliança com os povos também
saxões, tá certo? Tinha uma pegada de aliança e que foi derrotada na Inglaterra por outra parte da classe dominante inglesa que não queria abrir mão da condição de centro do império e, portanto, né, o Churchill vai expressar isso, né, ou nós ou os alemães, não tem espaço para duas nações imperiais. Enfim, então, na época, o fascismo, sob várias formas, vai aparecer em vários países. Ele vai sofrer uma derrota muito grande na Segunda Guerra Mundial, mas não é exterminado totalmente porque os Estados Unidos, para combater a União Soviética, mantém vivos e mantém sob proteção dos Estados Unidos grandes quadros do movimento nazifascista, né? O Papa da época garantiu passaportes para muitos fugirem, vários foram contratados pelos serviços secretos dos países europeus e pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Aqui na América Latina a mesma coisa, quer dizer, o Paraguai, a Bolívia, o Brasil, a Argentina receberam antigos dirigentes nazifascistas depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, porque nesse momento se trata de combater o comunismo. Então, mais uma vez, em nome de combater o comunismo, esses caras passam o pano, né? Você tem um inimigo eleito para ser... em nome do qual qualquer aliança, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sim. E a classe dominante dos Estados Unidos compôs, né? Tem um filme muito interessante, eu não vou lembrar o nome, um filme que circulou pouco aqui no Brasil, que por coincidência eu assisti em Curitiba, que é um filme sobre um episódio histórico na Alemanha Ocidental, na República Federal da Alemanha. Uma pessoa está andando na rua e dá de cara com um parque, uma escolinha de crianças em que o professor está mandando os alunos se alinharem para fazer ordem unida. E o cara, quando vê aquilo, ele se dá conta de que aquele professor era um soldado de um campo de concentração. E como é que ele podia estar ali? Porque a legislação tinha dito que figuras que tinham ocupado postos desse tipo não podiam ocupar cargos públicos. Sim. E ele vai à procuradoria e denuncia. E encontra um juiz, que existiu mesmo, que um promotor, que topa iniciar o primeiro processo na República Federal da Alemanha contra criminosos de guerra. E o único jeito de provar que aquela figura e outras eram criminosos de guerra era conseguir os arquivos que estavam na Embaixada dos Estados Unidos, porque depois os Estados Unidos e a União Soviética ocuparam Berlim e ocuparam a Alemanha, ficaram com os arquivos do governo nazista. E tem uma conversa no filme entre um funcionário da Procuradoria e o comandante militar dos Estados Unidos, na Embaixada dos Estados Unidos na Alemanha, que o cara fala, não, mas por que você está mexendo com isso? O inimigo agora é outro. O inimigo não é mais o nazismo, o inimigo é o comunismo. Então, por que você está mexendo com isso? Bom, o processo vai adiante, o filme termina quando começa o processo, eles conseguem abrir o processo. O procurador, ele é perseguido, ele era homossexual, ele é perseguido por ser homossexual, ele é perseguido por ser um cara democrata radical que quer punir os nazistas. É uma história real que mostra essa conivência entre a banda pró-Estados Unidos que venceu a Segunda Guerra e os nazistas que estavam procurando novos empregos. Isso não aconteceu só com eles, mas também com as empresas. Né? As empresas, os capitalistas alemães que participaram, por exemplo, de todas as experiências dos campos de concentração, continuam aí. Né? As grandes empresas, a Volkswagen, por exemplo, as pessoas dizem, a Volkswagen se envolveu nos crimes da ditadura militar aqui no Brasil. Sim, mas o Volkswagen, o carro do povo, isso era o carro popular que a Alemanha nazista dizia que... Então, assim, essas empresas todas têm uma história, né? As empresas que produziram gás para matar pessoas nos campos de concentração. Então, assim, o nazismo saiu de cena, mas não foi exterminado. Né? O nazifascismo... Basta dizer que o salazarismo sobreviveu até a Revolução dos Cravos e o Franco morreu de velhice, Sim. Não morreu de morte matada. Depois de uma guerra civil, depois de terminar a Segunda Guerra Mundial, ele continuou até os anos 70 e foi só no final dos anos 70 e dos anos 80 que houve a transição. Assim, então, assim, o nazifascismo sobreviveu e sobreviveu na periferia do mundo, que é outra coisa que em geral não se fala. Agora uma coisa, Walter, que eu gostaria que você pensasse conosco. Primeiro que o fascismo, pelo que você coloca, ele só é possível se tem uma situação de precarização social, miséria,
se tem uma situação de profunda desigualdade ou de crise. Você tem um outro elemento que aparece aí, que é a violência como uma ferramenta da política, né? Ou a política como uma ferramenta de um projeto de violência. De um lado, você tem os fascistas seduzindo as pessoas para a violência, e de outro, você tem uma parte da sociedade amedrontada com a forma como eles se apresentam. Eu gostaria que você situasse um pouco para a gente como é que esses dois movimentos eles se encontram. Ora, o de aproveitar a situação de miséria, ora de utilizar a violência, tanto como sedução quanto de imposição à classe trabalhadora. Tá, veja, vou começar pelo primeiro ponto, né? Não é exatamente a desigualdade em si que gera o ambiente para o surgimento do fascismo. Quer dizer, os países capitalistas são profundamente desiguais no século XIX, são mais desiguais do que eram no século XX, e foi no século XX, não no século XIX, que surgiu o fascismo. O principal elemento que explica o surgimento do fascismo é político, ou seja, é um momento em que a classe dominante não encontra meios para manter o controle sobre a situação usando os mecanismos normais. Então, ela própria, a classe dominante, chama em seu socorro métodos, movimentos, partidos, propostas que estão fora da legalidade, né? O crime organizado, os movimentos paramilitares, ideias de extermínio, que não estão na legalidade, no discurso politicamente correto, mas a classe dominante recorre a elas para... Bom, mas aí sim, onde a desigualdade entra nisso? A desigualdade é, por um lado, o fator que impulsiona os trabalhadores a questionarem a ordem e porem medo na classe dominante. E, por outro lado, a desigualdade também é o ambiente onde surgem elementos que vão se aproximar das ideias fascistas. Mas não é a desigualdade em si, mas sim é a situação de crise política em determinadas circunstâncias que faz a classe dominante estimular o surgimento de movimentos fascistas e faz os movimentos fascistas recrutarem gente. O segundo tema, o tema da violência, é um tema assim chave. Quer dizer, o fascismo e o nazismo, e as correntes neofascistas, elas cultuam a violência. Cultuam a violência de uma maneira que às vezes choca a gente. Como é que um presidente da República, ou um cara que... Como é que vira presidente da República um cara que publicamente defende a tortura? Publicamente defende... O problema da ditadura é que matou pouca gente. Você imagina uma frase dessas na boca de alguém normal, certo? É uma coisa ensandecida. Mas essa cultura nazista, fascista, ela tem uma origem que, em geral, a gente não presta atenção nela. Porque, na verdade, tudo aquilo que o fascismo e o nazismo fizeram com uma parte do povo do seu próprio país foi antes testado na periferia do mundo. Quer dizer, a Itália, a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, tratavam como os povos da África, da Ásia e da América Latina, os indígenas, os negros. Como é que eram tratados? Como bárbaros que tinham que ser exterminados. E qual era o mecanismo? A violência. Então, na verdade, o fascismo, quando ele surge na Europa, ele traz para o ambiente da civilização os métodos utilizados para oprimir e explorar a periferia do mundo. Então, os campos de concentração, tá certo? O genocídio, considerar que pessoas não são humanas. Isso era o modus operandi típico da Europa em relação ao resto do mundo. Chocou quando esses métodos passaram a ser usados contra pessoas brancas que falavam línguas europeias. Quando era usada contra as pessoas não brancas que não falavam línguas europeias, era considerado... E veja, para dizer como isso é, eu fui na Holanda, ano passado, e... Mentira, acho que esse ano. E fui visitar um museu muito interessante que conta como foi a resistência holandesa à presença dos nazistas na Holanda. Os alemães nazistas consideravam que a Holanda era parte da família germânica. E tinha dentro da Holanda um partido que defendia o nazismo, partido nazista, forte, apoio popular. Pois bem, houve uma resistência muito forte a isso, sempre.
A Holanda não se fala, a Holanda é o primeiro país em que houve uma manifestação contrária à deportação de judeus. E quem fez? Por que não se fala? Você chega lá numa praça de Amsterdã, tem um senhor, uma estátua, é um pilar em cima, um homem, um pouco gordinho, com uma roupa de operário, e o nome é O Estivador. Essa estátua é em homenagem ao fato de que o Partido Comunista Holandês convocou uma greve de estivadores que durou dias no porto de Amsterdã contra a deportação de judeus. Isso some na história, tá certo? Pois bem, isso é Holanda. Aí você está lá no museu bonito, não sei o quê, e quando termina o museu, vem uma parte que você demora para entender. É o que acontece depois que termina a Segunda Guerra Mundial e os holandeses reocupam as colônias que estavam sob domínio japonês. E aí você começa a ver cenas dos soldados holandeses tratando os povos ocupados por eles depois da Segunda Guerra Mundial com a mesma violência, barbárie e tudo, com que a parte anterior do museu contava que era repudiado. Você entende o problema? Então, assim, esse tema da violência, que é a ideia de que o outro deve ser exterminado, que não se trata de mudar relações sociais. Por exemplo, quando a gente fala o seguinte, nós queremos acabar com o capitalismo, mas nós não queremos acabar com a vida dos capitalistas, nós queremos acabar com as relações sociais de exploração. Não temos nada pessoal. Agora, o nazista e o fascista não faz isso, ele fala, nós queremos acabar com vocês, queremos exterminar vocês. Por quê? Porque na cabeça desses caras, a força de trabalho, assim como a natureza, são coisas para serem consumidas e destruídas em favor da acumulação de riqueza. Esse é no fundo, é o seguinte, do mesmo jeito que a força de trabalho escrava, ela era consumida velozmente para ser transformada em açúcar, para ser transformada, do mesmo jeito que os indígenas tinham que ser hiperexplorados para terminar de carregar a prata e o ouro, também o trabalhador, o oponente, o homossexual, os judeus, tem que ser exterminado. Do mesmo jeito, ironia, né? Que, por exemplo, hoje você vai a Israel e a extrema-direita israelense e o governo de Israel olha para o povo palestino da mesma forma, como um outro que tem que ser exterminado. Então a violência cumpre para eles um papel que não é o da violência revolucionária, no sentido de vamos mudar a ordem social, uma violência reacionária. Vamos destruir, eliminar fisicamente aqueles com os quais aqueles que não têm lugar no nosso mundo, aqueles que a gente não quer ver, não quer enxergar, não quer conviver com eles, ou só quer deles o sangue e o suor, entendeu? Walter, pensando um pouco sobre esses elementos e trazendo para o cenário brasileiro, primeiro que nós temos o bolsonarismo como uma expressão do fascismo, a moda brasileira, mas dentro desse processo todo de construção do bolsonarismo, nós temos um elemento que me parece bastante significativo, que é o elemento do neopentecostalismo. Você tem diversos setores cristãos assumindo esse projeto da violência, o que é uma contradição se nós pegamos a ideia de princípios bíblicos cristãos, e ao mesmo tempo você tem uma espécie de naturalização sobre esse discurso de que eu posso ser cristão, mas eu posso defender a pena de morte. Eu posso ser cristão, mas eu posso defender a tortura. E eu gostaria que você situasse um pouco esse elemento, porque dentro daquilo que você colocava, nos anos 20 e 30 você tinha um elemento religioso, e agora nós temos no Brasil um outro tipo de elemento religioso. Então, eu tomo muito cuidado quando eu falo disso, porque, para usar a expressão que eu não uso, que é o do lugar da fala, quer dizer, eu sou ateu, filho de ateus e neto de ateus e bisneto de ateus. Então, esse tema da religiosidade em geral é um tema que não é parte do meu cotidiano, tá certo? Então eu olho mesmo como um observador muito externo. Mesmo como um estudioso da sociedade. Não vou dizer que eu sou um estudioso desses temas, que eu não sou, mas estou falando só que assim, eu tomo muito cuidado, que eu estou entrando num terreno que não é no meu convívio, tá certo? Então, mas, por exemplo, quando você fala os valores religiosos estão em contradição, isso é um raciocínio típico dos anos 70, depois que a teologia da libertação buscou uma releitura da Bíblia. Porque se a gente for olhar a história da religião cristã ao longo de vários séculos, é de uma violência brutal.
É só ler aquele Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, em que ele faz uma espécie de resumo do que a Bíblia fala de atos de violência. É uma coisa terrível, tá certo? Então, assim, no fundo, essas correntes pentecostais, neopentecostais, carismáticas, etc., elas se apoiam numa das possíveis leituras da Bíblia que tem muito amparo em grande parte da história. Porque em grande parte da história a cristandade foi utilizada como um argumento para exterminar o outro, tá certo? As guerras religiosas, as cruzadas, a ideia de destruir os ímpios, os pagãos, os bárbaros. Então, essa turma, ela, digamos assim, tem amparo na história para algumas das coisas que elas falam. O que não dá, obviamente com isso que eu estou falando, é o seguinte, bom, tem amparo na história do metade do século XX, século XIX, mas isso tem que ser superado, como a escravidão, tá certo? Como a homofobia, como a monarquia, etc, etc. Mas eles se baseiam nessas raízes que são reais, tá certo? São de uma época em que as religiões eram a linguagem da política. Aí vamos passar para o segundo ponto. Veja, uma das coisas maravilhosas que a Revolução Francesa nos deu, a grande Revolução Francesa, foi criar a linguagem da política. Uma linguagem que divide as pessoas, que permite as pessoas conversar, permite as pessoas conflituar em torno de objetivos comuns. Somos todos seres humanos, tá certo? E que, independente das nossas diferenças de raça, de gênero, de religião, temos iguais direitos. E é nesse ambiente que você dialoga. Isso é uma linguagem da política. E a linguagem da política substitui o qual? A linguagem da religião. Se você compara a Revolução Inglesa do século XVIII, do século XVII, com a Revolução Francesa do século XVIII, qual é a grande diferença? A Revolução Inglesa, ela foi aparentemente uma luta entre os calvinistas, tá certo? E os católicos. Enquanto que quando você fala da Revolução Francesa, você fala de jacobinos, girondinos, fala de partidos políticos. Bom, isso quer dizer que a Revolução Inglesa não era política? Era, mas não existia a linguagem da política. Então, quando a política se faz apelando para uma linguagem religiosa, nós estamos diante de um fenômeno regressivo, um fenômeno do passado. Pessoas que escapam da discussão política com a linguagem moderna e voltam para uma época em que a religião era a linguagem da política. Só que nessa época, a religião era uma linguagem de uma política por definição excludente. Ou você é da minha religião, ou você está no campo dos que devem ser exterminados. É por isso que tem uma cola fácil entre o discurso da violência fascista e nazista, que é o discurso da exclusão, da destruição, com esse discurso neofundamentalista. Ambos dialogam com um tipo de visão de mundo em que o outro não cabe, em que o outro é um perigo. Então o outro pode ser o comunista, pode ser o petista, pode ser o judeu, pode ser o homossexual, pode ser a mulher, pode ser o negro, mas o fato é que ele não cabe. É inaceitável em ambas visões a existência do outro. O outro é um inimigo, que é um pouco o que aparece naqueles filmes de ficção científica dos anos 50, quando se falava dos marcianos, sempre era uma maneira alusiva de falar dos comunistas. Os marcianos vão dominar, Marte ataca. Não sei. É isso, é a mesma visão, uma visão que é patética, mas que tem essa base. Walter, a gente vai finalizando. Eu gostaria que você pensasse um pouco conosco sobre o perigo desse fenômeno junto às instituições brasileiras. E, diante do que está colocado, como é que se enfrenta e se supera essa situação atual do Brasil? Veja, o bolsonarismo é uma das correntes que compõe a coalizão de forças que fez o golpe contra a presidenta Dilma, que condenou e prendeu o presidente Lula, impediu ele de ser candidato e que fraudou as eleições de 2018. Então, o bolsonarismo é uma dessas correntes. É uma das correntes, mas é a mais radical e é a que ocupa o cargo de presidente da República. Existe uma disputa dentro dessa coalizão entre aqueles que consideram que tudo que foi feito está correto, mas é preciso garantir que as instituições como o Congresso, o Supremo, tal como existem, reacionárias, conservadoras, golpistas, continuem existindo. E existe uma outra posição, que é a do próprio Bolsonaro, que é a do destruir. Foi o que falou hoje na rádio
um ouvinte que diz tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Senado, tem que fechar a Câmara. Veja, eu acho que a composição atual do Congresso é uma coisa absolutamente horrorosa, mas eu não sou a favor de fechar. Eu sou a favor de que a gente mude a legislação, mude a composição e tenha um Congresso que expresse o povo. São duas visões diferentes, tá certo? A visão da extrema-direita é uma visão de destruição muito profunda da institucionalidade atualmente existente. A visão da centro-direita e direita, entre aspas, normal, é de manter as instituições tal como existem. Para fazer uma brincadeira, foi essa polêmica que a gente viu agora sobre transfere o Lula para o presídio de Tremembé ou mantém ele na Polícia Federal em Curitiba. É essa a disputa que existe entre eles, tá certo? É os que querem ir mais adiante na brutalidade e aqueles que querem manter o status quo bruto tal como é, né? Então o bolsonarismo de fato expressa uma ameaça a essa institucionalidade. Qual é o problema? O problema é que nós, para a classe trabalhadora, a institucionalidade tal como existe também não resolve o nosso problema. Não nos basta defender a ordem tal como ela existe. É óbvio que a gente não quer que as coisas piorem, mas também não resolve o problema do povo, não resolve o problema da classe trabalhadora da esquerda ficar como está. Quer dizer, de fato o Brasil precisa de uma nova institucionalidade política, né? A extrema-direita quer resolver isso de maneira autoritária, nós queremos resolver isso de maneira democrática. Por isso que várias forças de esquerda têm insistido na ideia de que é preciso uma Assembleia Constituinte, é preciso voltar a debater a institucionalidade brasileira, porque essa que está aí, a extrema-direita e o grande capital já não defendem, e nós governamos durante anos convivendo com essa institucionalidade, e o que aconteceu no final foi ela que organizou o golpe contra nós. Então nós temos essa situação a enfrentar que é complexa. Espero que superemos. Gente, é isso. Quero agradecer, Walter, por essa oportunidade de estarmos dialogando, refletindo sobre a filosofia, sobre a história, sobre o Brasil. E agradecer a companhia de vocês, agradecer também a parceria do Café de Bule, a parceria de Lisandra Martins e pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, divulguem para os amigos e que a gente possa realmente estar fazendo esse grande movimento em defesa do pensamento crítico e do bom debate sobre a nossa existência e o nosso país. Grande abraço a todos vocês.